bem? Meu nome é Eduardo Maciel, psicanalista, e nós estamos de volta na nossa segunda aula de temperamentos e psicanálise. Eu espero que hoje você consiga alcançar um conteúdo gratificante para nossa profissão, para nossa aspiração como estudantes de psicanálise. Essa é a aula de número 2, ela vai ficar gravada no seu portal de aluno e você pode ver e rever quantas vezes você precisar esta aula. Na aula passada, nós introduzimos a disciplina falando sobre temperamentos. Qual é a importância de se estudar temperamentos em um curso de psicanálise? Nós já estudamos em outros módulos, e se você ainda não teve esses módulos, você ainda os terá. Personalidade, estudamos caráter, estudamos trauma, estudamos desamparo, estudamos grupo familiar, e se você não teve esse módulo, você ainda terá na nossa jornada, na nossa trilha aí da psicanálise. E hoje nós vamos dar uma atenção toda especial para esse assunto, que são os temperamentos e a psicanálise. Na aula número 1, nós falamos que todos os nossos temperamentos, eles refletem nas nossas atividades, todas as nossas atividades se refletem nos nossos temperamentos, não tem como fugir disso. Também falamos por que compreender os temperamentos. Primeiro, porque nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Todas as pessoas, elas têm temperamentos diferentes, perfis diferentes. Ah, mas eu queria tanto que o meu filho fosse igual a mim. Não é. Queria tanto que o meu marido, a minha esposa fosse igual a mim. Também nunca serão. Também estudamos e compreendemos os temperamentos na aula 1, porque os opostos se completam. Você já deve ter ouvido a máxima que os opostos eles se atraem. Na verdade não, tá? Os opostos eles se completam. Aquilo que falta em mim, quem completa é a minha esposa, que é totalmente diferente de mim. E aquilo que falta nela, obviamente, eu tento completá-la. Os opostos dos temperamentos aí, eles se complementam. Também vimos porque precisamos compreender e conhecer as nossas fraquezas, que são os nossos defeitos, todo mundo tem defeito, e também as nossas fortalezas, que são as nossas qualidades. Uma coisa que eu frisei na aula passada e gostaria de frisar hoje com vocês: todos os temperamentos, eles não têm só ponto fraco, ele também tem ponto forte. Não existe um único temperamento que tenha apenas pontos fracos ou apenas pontos fortes. Todos os temperamentos, eles têm pontos fracos, eles têm pontos fortes, eles têm fraquezas e eles têm fortalezas. Então, é muito importante esse módulo de hoje, nós entendermos os temperamentos. Quantos temperamentos existem? Falamos isso na última aula também. Existem pelo menos 4 temperamentos. São eles: o sanguíneo, que nós vimos na aula 1. Se você não viu a gravação da aula 1, veja e reveja tanto os pontos fortes, como também os pontos fracos do sanguíneo, que nós vimos na aula de número 1. Também o colérico, nós vimos tanto as fortalezas, como também as fraquezas, as qualidades e os defeitos do colérico. E na aula de hoje, ficou faltando o temperamento melancólico, com suas fortalezas e fraquezas, e o temperamento fleumático. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. No finalzinho ainda vai ter um bônus, hein? Qual vai ser o bônus? Nós vamos fazer um teste de temperamentos. Eu vou explicar para você como você descobrir o seu temperamento. Vai ser muito legal. Nós fizemos isso na aula presencial e o pessoal ficou ali muito entusiasmado com o teste que a gente fez, e acredito que não vai ser diferente nessa aula online.
essa aula online também tem a mesma qualidade da aula presencial. Então, quando a gente somar ali os resultados e você descobrir o seu temperamento, vai ser muito legal. Começando hoje, então, dando continuidade ao terceiro temperamento, que é o temperamento melancólico, lembrando que não tem nem melhor nem pior. Ah, eu queria tanto ser sanguíneo, mas eu sou melancólico. Não existe isso. Existem fortalezas e fraquezas nos quatro. Não tem temperamento melhor nem pior. Hoje a gente vai ver o terceiro temperamento, que é o temperamento melancólico. E quando nós falamos no temperamento melancólico, eu quero começar pelos defeitos. Depois a gente vai para as qualidades, né? Primeiro eu vou falar o lado ruim do temperamento melancólico, para depois então falar do lado bom do temperamento melancólico. Qual é o lado ruim? Qual é a fraqueza dos melancólicos? Eles são egocêntricos, eles só pensam neles. Pessoas melancólicas têm essa mania feia de pensar primeiro em si. Já ouviram aquela frase dos antigos, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Você já deve ter ouvido da boca da tua mãe, do teu pai, da tua avó. Então, os melancólicos, eles são egocêntricos, eles pensam primeiro neles. Eles se colocam no centro de tudo. Segundo lugar é detalhista. O detalhismo, até o perfeccionismo, para muita gente é defeito, para outras pessoas é qualidade. O problema é quando o melancólico ele se perde nos detalhes. Ele deixa de fazer aquilo que é mais importante ser feito para ficar preso aí a detalhes, a coisas corriqueiras, coisas pequenas ali. Ele também vê os pós e os contra de tudo. Você sabe que tudo na vida tem os pós, né? Aquilo que vai nos dar crédito, aquilo que vai nos dar bônus, mas também tem o contra, né? Tem aquilo que não é muito legal a gente passar, a gente viver. Melancólico, ele sempre faz, na sua fraqueza, no seu defeito, essa conta. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? Melancólicos têm mania de remédio. Eles são hipocondríaco. Hipocondríaco são aquelas pessoas que têm uma caixinha de remédio dentro de casa e ali tem remédio para tudo. Tem remédio para dor de cabeça, para azia, tem tudo. Às vezes o vizinho nem liga para a farmácia. O vizinho ele vai lá no hipocondríaco, no melancólico, que ele vai encontrar remédio para absolutamente tudo, porque ele é preparado para isso. Pessoas melancólicas são pessoas desconfiadas, turma. Você não ganha muito a confiança do melancólico num primeiro momento. Num primeiro momento, ele é como se fosse os mineiros, né? Não sei se tem mineiros aí assistindo essa live, essa aula, mas eu já fui até pastor em Belo Horizonte por alguns anos, e lá em Belo Horizonte as pessoas, é difícil elas acreditarem em você no primeiro momento. Depois não. Depois, quando você ganha a confiança do mineiro, aí ele se torna um amigo leal, fiel. Mas até então, os mineiros, assim, eles têm uma certa desconfiança. Será que todo mineiro é melancólico? Melancólico também tem complexo de perseguição. Ele vive dizendo que está sendo perseguido. Ele vive dizendo por A mais B que as pessoas não gostam dela, não vão com a cara dela. Inclusive, ele chega num lugar, se tiver alguém conversando, num tom até um pouco mais baixo, né? Porque às vezes é um assunto particular das pessoas ali, e aí ele chega, e aí as pessoas param de falar para ninguém ouvir, é um assunto particular, ele já acha que tá falando dele. Pô, pararam de falar por quê? Porque eu cheguei? Estão falando de mim? Então, pessoas melancólicas são assim, né? Pessoas melancólicas são desconfiadas e têm mania de perseguição. Também são pessoas pessimistas. Ela não consegue olhar para o copo meio cheio. Ela sempre vai olhar para o copo
meio vazio. E agora o copo está realmente mais vazio. O pessimista ele só foca naquilo que vai dar errado. O pessimista ele nunca foca naquilo que pode dar certo e que vai dar certo. Pessoas melancólicas são pessoas pessimistas. O melancólico analisa tudo com base nas decepções que ele teve no passado. Turma, quem nunca viveu uma decepção no passado? Eu já vivi várias decepções na minha vida. Agora, não é porque eu vivi decepções na minha vida que aquilo ali vai se repetir. O melancólico, ele analisa tudo com base nessas decepções, nessas agruras, nessa tristeza que ele sofreu no passado. Traições, mentiras, decepções. Ele pauta a sua vida muito naquilo que aconteceu lá atrás. E isso é um defeito do melancólico, isso é uma fraqueza, isso é um ponto fraco. Mas tem mais. O melancólico, ele é crítico. Ele é uma pessoa, como ele é analista, né? Ele analisa muito as coisas. Ele é uma pessoa extremamente crítica. Então ele tem sempre uma vírgula. É difícil um ponto final na vida de um melancólico. Ele tem sempre uma vírgula, ele tem sempre uma reticência, ele tem sempre um comentário, ele tem sempre uma crítica para fazer. Melancólicos também fazem sindicância de coisas banais. Como assim coisas banais? Coisas que você consegue comprar na feira com 10, 20 reais. Ele vai na feira e compra lá uma dúzia de banana, por isso o termo banais, né? E aí alguém da casa come 3 bananas e ele vai ficar fazendo sindicância de banana. Ó, eu comprei uma dúzia de bananas, só tem 9. Quem comeu essas bananas? São coisas pequenas, coisas que não vão mudar a realidade dele. Mas por causa do seu temperamento melancólico, muitas vezes ele vai fazer conta de pequenas coisas. O melancólico também se acha melhor do que os outros. Ele tem um ar assim de superioridade. Você já viu pessoas que quando chegam num ambiente assim, te olham de cima a baixo, com aquele pescocinho de porcelana, com aquele olhar assim, que é um olhar de superioridade, de que ele é melhor do que aquelas outras pessoas que estão ali? Provavelmente, essa pessoa que tem um ar de superioridade, que se acha melhor do que os outros, provavelmente ela tenha um temperamento melancólico. Melancólicos também fazem tempestade num copo d'água. Existem pessoas que, quando a gente ouve o problema delas, dá até vontade de dizer assim: quer trocar com o meu? Eu te dou o meu e você me dá esse aí, porque se você me der esse problema aí, eu vou matar no peito e vou sair jogando, usando a linguagem do futebol aí, né? Melancólicos fazem tempestades num copo d'água, turma. É um probleminha que dá para ser resolvido, mas sabe aquele drama, aquela novela mexicana, tipo Maria do Bairro? É isso que ele vai acabar fazendo. Melancólicos fogem da realidade. Melancólicos não conseguem viver essa realidade que nós vivemos e que nós estamos inseridos. Então ele tenta, por A mais B, fugir dessa realidade como se fosse uma anestesia, né? Como se fosse um escapismo dele. Ele tem uma personalidade assim muito escapista. Ele não gosta de encarar os fatos e resolver os fatos. Ele gosta de se acovardar, ele gosta de fugir. Melancólicos adoram viajar. Por que eles viajam? Olha aí, para fugir dos problemas. É tão bom, né? Quando a gente faz uma viagem de uma semana e esquece de tudo. Esquece até da conta de luz, esquece até da conta de água, esquece até da despesa da casa.
Mas, turma, quando acabar uma semana, quando acabar a viagem, ele vai voltar para os mesmos problemas, ele vai voltar para a mesma realidade. E talvez ainda com uma conta a mais, né, daquilo que gastou na viagem. Então, melancólicos, eles querem fugir da realidade, por isso eles viajam muito. Melancólico vive viajando, vive arrumando aí umas férias aí até fora de época. Melancólicos julgam muito. São pessoas que vivem apontando o dedo para os outros. E a vovó dizia que quando a gente aponta um dedo para alguém, tem quantos dedos aqui apontando para mim, né? Jesus ensinou: não julgueis para não serem julgados. O grande problema da humanidade hoje é julgar as pessoas. Nós não temos esse direito, até porque também nós erramos, até porque nós falhamos, até porque nós cometemos coisas piores do que talvez o que essa pessoa esteja cometendo. Melancólico tem dificuldade de perdoar quem lhe ofendeu. Melancólico tem problemas com rancor, com ódio. Melancólicos, eles dificilmente pedem perdão, dificilmente liberam a pessoa, e é tão ruim você deixar uma raiz de amargura brotar no teu coração e aquilo ali crescendo, crescendo, crescendo. Aquilo ali pode produzir até uma doença psicossomática, pode produzir até um câncer, pode produzir até uma coisa assim ruim para você. Então o ideal, mesmo que você tenha o temperamento melancólico, é que você faça esse exercício de perdoar, de liberar perdão, de liberar a pessoa que te ofendeu. Ah, mas ele me roubou, ele me traiu, ele mentiu. Isso vai acontecer contigo e comigo. Não foi a primeira vez, não será a última vez que isso vai acontecer. Agora, nem tudo é defeito, tá, pessoal? Toda moeda tem dois lados, como eu disse na aula passada. Tem também o lado bom, tem também as virtudes, tem também as fortalezas do melancólico. Por isso que eu deixei para depois, né? Para que você entenda o lado bom do temperamento melancólico. E a primeira coisa que eu elenquei aqui nessa aula para você, que é uma coisa boa do melancólico, é a inteligência. Pessoas melancólicas são inteligentes. A melhor coisa que tem é você trabalhar com gente inteligente. Pessoas que você não precisa falar, repetir, desenhar, escrever. Ele é inteligente, ele já sabe o que você quer. Então, melancólicos têm essa qualificação, têm essa qualidade. São pessoas inteligentes. Melancólicos são sensíveis às artes. Eles gostam de museu, eles gostam de exposições, ele gosta de música, ele gosta de poesia, ele gosta de fotografia. São pessoas sensíveis às artes, são melancólicos. Melancólicos analisam a vida. Ué, mas isso é uma virtude? Isso é uma fortaleza? Claro que sim. Tudo com análise, tudo com planejamento, nós corremos um risco aí menor de dar com os burros na água, de errar na vida. A gente já errou tanto na vida porque a gente não planejou. A gente já errou tanto na vida porque não fizemos as contas. A gente já errou tanto na vida porque não analisamos. O melancólico, ele analisa. Melancólico é criativo. Olha que virtude, olha que fortaleza, olha que ponto positivo. Ele tem uma criatividade dentro de si. Ele vive criando coisas novas, elaborando novas ideias, tendo alguns insights aí. Melancólicos são pessoas criativas. São também perfeccionistas. E aqui eu não falo o lado ruim do perfeccionismo. Aqui eu falo
o lado bom do perfeccionismo, porque ele quer apresentar sempre o melhor. Até quando ele vai fazer um trabalho na faculdade, na escola, ele não quer entregar qualquer coisa, qualquer porcaria. Ele quer entregar o seu melhor. Então ele até gasta mais do que os outros, né? Poxa, mas você vai gastar tanto dinheiro num trabalho escolar? Eu vou, porque eu quero fazer com excelência. Eu sou perfeccionista, eu quero dar o melhor resultado, eu quero ter a melhor nota. Eles gostam, né? Eles se prendem a esses detalhes. Ele é perfeccionista. Analisa o passado. Melancólicos, eles analisam o que deu errado lá atrás para reformular a rota, para refazer a rota e não errar de novo, né? Já diziam os antigos que errar uma vez tudo bem, 2, 3, 4 é burrice. Então, melancólico, ele vai analisar esse passado, as coisas que deram errado lá atrás, ele não vai querer que dê errado novamente. Melancólicos também são minuciosos. Sabe quando você chega num lugar que você não vê nada, você não observa nada? O melancólico não é assim, ele observa tudo, os pequenos detalhes, as pequenas coisas ali. O melancólico, ele está sempre atento àquilo que os demais não estão atentos. Existem coisas que são coisas pequenas para alguns e para o melancólico não é pequeno. Para o melancólico é algo minucioso, é algo importante, são detalhes. Melancólicos também têm outras fortalezas, outras virtudes aí. Ele parece ser contra tudo e todos, mas na verdade o que ele faz, turma, é analisar os problemas. Ele é um analista. Você que tem feito o curso de psicanálise clínica no Instituto Pastef, você precisa aprender com o melancólico, mesmo que você não o seja, a analisar os problemas. E o que é analisar os problemas? Analisar os porquês. Tudo na vida tem um porquê. Todas as coisas têm os porquês. Os melancólicos, eles procuram analisar todos os porquês, todas as variáveis. Melancólicos são comprometidos. Isso é uma coisa boa, hein? Quer alguém para trabalhar com você? Contrata um melancólico porque ele é comprometido. Ele não falta, ele é disciplinado. Se tem que chegar num determinado horário, ele chega num determinado horário. Geralmente, pessoas melancólicas são pessoas comprometidas. Você é uma pessoa comprometida ou não? Você deveria ser uma pessoa mais comprometida, porque vai evitar muita desistência na sua vida, vai evitar você deixar muita coisa para amanhã, ser um procrastinador. O comprometimento é a chave de muitas coisas. O melancólico também fala pouco, turma. Ele não é aquela pessoa que chega num lugar, aí ele já se ambienta naquele lugar, aí ele já começa a falar com gente desconhecida, que ele nunca viu na vida. Não, não, não. Ele é uma pessoa contida, ele é uma pessoa que fala pouco, ele analisa o ambiente, ele analisa as pessoas, ele é uma pessoa que fala por centímetros, mas ele ouve por metros. Então esse é o temperamento melancólico, com as suas fraquezas, com os seus defeitos, mas também com as suas fortalezas, com as suas qualidades. Agora, nós vamos para o quarto e último temperamento daqueles que nós já estudamos aqui desde a primeira aula. Primeira aula nós estudamos o sanguíneo,
e o colérico. Hoje nós estamos estudando o melancólico e agora nós vamos estudar o fleumático, começando pelas fraquezas do fleumático. Quais são as fraquezas que uma pessoa que tem o temperamento fleumático apresenta? Primeiro defeito, ele é devagar, ele é moroso, ele faz as coisas no tempo dele. Ai, ele é muito mole, ele é uma tartaruga. Não, ele é um fleumático. Até para andar, ele anda devagar. Ele não anda correndo igual o sanguíneo, igual o colérico. Não, 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 não. Ele vai fazer as coisas no tempo dele. Um outro defeito é que ele é apático. Pessoas fleumáticas não esboçam reações. Você não vê uma reação no fleumático. Ele é apático. Às vezes ele nem demonstra, através do semblante, através do rosto, o que ele está sentindo. Você não sabe quando o fleumático está triste. Você não sabe quando o fleumático está feliz, está na euforia, porque ele é apático. Falta muitas vezes para ele motivação. Falta motivo, falta ação. Ah, vamos viajar? Ah, não sei. Você quer viajar para onde no seu aniversário? Ah, qualquer lugar, vocês escolhem. O fleumático, ele não tem muita decisão, ele não tem muita motivação. Ele deixa os outros resolverem e ele embarca naquilo que os outros decidiram. Fleumáticos também são indiferentes para o sanguíneo, são otimistas para o melancólico e são abusados para o colérico. Ele irrita todo mundo, turma. Para o sanguíneo ele é indiferente. Olha que irritante. Para o melancólico ele é otimista. Ele vê o copo mais para o lado cheio do que para o lado vazio. E para o colérico ele é um abusado. Então ele vai irritar todo o time. Ele vai irritar todo mundo. Por isso que as pessoas, elas não toleram muitas vezes os fleumáticos. O fleumático, como eu acabei de dizer, irrita todo mundo. Ele é uma pessoa sem iniciativa, sem decisões, mas ele é um egoísta disfarçado. Opa! Só que a gente já liga um alerta, hein? Um egoísta disfarçado, sim. Pessoas fleumáticas, eles até levantam uma bandeira de solidariedade, de filantropia, mas isso aí é um disfarce, isso aí é uma maquiagem. O temperamento dele disfarça o egoísmo. Não é igual ao melancólico que todo mundo sabe que ele é egocêntrico. Não, não, não. Ele é um egoísta disfarçado. Ele é obstinado. E aí, quando eu falo em obstinação, tem os dois lados, né? Tem um lado bom da obstinação, de você não desistir, não largar, ir até o fim. Mas também tem um lado ruim. Qual é o lado ruim da obstinação? Você perder o seu convívio, você perder a sua casa, você perder o seu casamento. Quantas pessoas, por causa do seu temperamento fleumático, até se divorciaram porque preferiram a carreira ao invés de investir no seu casamento? Dar atenção para o seu marido, dar atenção para sua esposa, dar atenção para os seus filhos. Então essa obstinação também pode trazer efeitos colaterais. Nós temos também a indecisão do fleumático. Ele é muito indeciso, ele não sabe se vai para o Rio, para São Paulo, para o Espírito Santo, ele não sabe se viaja para Dubai, para os Estados Unidos ou para a Europa. Ele está naquela
indecisão sempre. Fleumáticos criticam, mas não abertamente. É diferente, tá vendo, do melancólico? O melancólico é crítico. E todo mundo sabe as críticas do melancólico. Mas o fleumático não. O fleumático, ele não critica em público. O fleumático, ele faz tudo na surdina. Até quando ele vai criticar, ele faz isso em off. Mas como nem tudo são espinhos, também existem as flores. Você acha que fleumático só tem defeito? Você acha que fleumático só tem coisa negativa? Claro que não. Fleumático também tem coisas positivas. E agora a gente vai ver as fortalezas do fleumático. Agora a gente vai ver as virtudes do fleumático. A primeira virtude dele é que ele é bem-humorado. Sabe aquela pessoa que tá sempre de bem com a vida, o humor lá em cima, conta sempre uma piadinha para agradar os outros, para ver os outros rirem? O fleumático é bem-humorado. O fleumático tem pouca coisa que lhe irrita. É muito difícil você estressar o fleumático, tirar o fleumático do sério. É muito difícil você desestruturar um fleumático, porque ele é amoroso, ele faz as coisas no ritmo dele, ele faz as coisas no tempo dele. Então é muito difícil, pouca coisa irrita um fleumático. Ele é um bom conselheiro. Olha como é bom ter um fleumático por perto, porque muitas vezes você precisa de uma luz, você precisa de uma palavra, muitas vezes você precisa de um conselho. Quem poderá te ajudar? O fleumático. Ele é um bom conselheiro, ele tem sempre uma palavra certa, uma mão amiga. O fleumático também é digno de confiança. São pessoas até que você pode colocar na administração de uma empresa para fazer balanços, para mexer com altas quantias. O fleumático, ele é uma pessoa de extrema confiança. O fleumático cumpre horário. Se você marcar com ele 7 da noite, ele vai chegar às 7 da noite. Se você marcar com ele 9 da manhã, ele vai chegar 10 para as 9, porque 9 já está atrasado, né? Ele não tem problemas com horário, ele é fleumático. Também, dentro das fortalezas, dentro das virtudes do fleumático, nós temos a eficiência. Fleumático é uma pessoa eficiente. Ele é uma pessoa que verdadeiramente você pode dar determinadas demandas para ele que ele vai resolver, ele vai saber lidar com aquilo, ele não cede diante das pressões, nada o abala e ele resolve. Fleumático é analítico, ele analisa muito todos os pontos, ele não se abala com a pressão. O fleumático é zeloso, ele zela por aquilo que é dele, porque ele valoriza, ele zela por aquilo que é seu, mas também ele é metódico, tá? Ele gosta de fazer as coisas sempre da mesma maneira, sempre do mesmo jeitinho. Fleumáticos têm essa mania da metodologia. Teve um filme que eu vi alguns anos atrás, já até um filme antigo, né? O nome do filme é Eu, Se Fosse Você. É um filme brasileiro, muito legal. Se vocês quiserem uma sugestão de filme, vê o Eu, Se Fosse Você, do Tony Ramos e da Glória Pires. Eu, Se Fosse Você. Na trama do filme, o Tony Ramos entra no corpo da Glória Pires. E a Glória Pires entra no corpo
do Tony Ramos. Mas o que isso tem a ver com ser metódico? É porque a Glória Pires, ela fazia as coisas todos os dias dentro de um método. Ela acordava, ela se espreguiçava, ela ia pro espelho, fazia lá a maquiagem. E o Tony Ramos, quando entra no corpo dela, vai fazer exatamente a mesma métrica, as mesmas coisas. E eu achei muito interessante esse filme, né? Eu acho que tem o 1 e tem o 2. Teve um que eu vi até no cinema, que eu achei muito legal. Quiserem assistir um filme hoje, assistam Eu, Se Fosse Você, do Tony Ramos e da Glória Pires. Então, fleumáticos, eles são metódicos. Agora, o que a gente precisa entender sobre os temperamentos? Eu vou falar algumas verdades. Primeira, o temperamento ele não determina o seu sucesso. Ah, eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Ah, eu sou assado porque eu sou melancólico. Não. Os temperamentos não são desculpa para você ter ou não sucesso. Existem pessoas fleumáticas que vão ter muito sucesso, sanguíneos que vão ter muito sucesso, coléricos que vão ter muito sucesso e também melancólicos que vão ter muito sucesso. Não depende do temperamento, tá? São outras variáveis. Em segundo lugar, não existe nenhum temperamento fraco e não existe nenhum temperamento forte. Todos eles têm coisas boas e coisas ruins, defeitos e qualidades, pontos fortes e pontos fracos, fortalezas e debilidades. Todos os temperamentos têm fraquezas e fortalezas. E em terceiro lugar, não é justificativa para uma vida desajustada, desarrumada. Tem gente que vive uma vida toda a Deus dará, uma vida toda louca, para não dizer outra coisa. E ele culpa o temperamento. Ah, eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Ah, eu sou assim porque eu sou colérica. Ah, eu sou assim porque eu sou melancólico. Não! Não é justificativa para uma vida desregrada, para uma vida desajustada. E antes da gente fazer o teste dos temperamentos, para você conhecer o seu, eu quero terminar essa aula com essa frase aqui, ó. Maturidade é manter as fraquezas do teu temperamento como incentivo de mudança. Vou repetir, anota aí. Maturidade é manter as fraquezas do teu temperamento como um incentivo de mudança. Isso é alcançar a maturidade, turma. Quando você sabe que no teu temperamento tem fraquezas, quando você sabe que no teu temperamento tem debilidade, quando você sabe que no teu temperamento existem pontos que vão depender da sua maior atenção, e aí você então tem uma mente assim madura, né? E trabalha essas fraquezas para que você possa então melhorar como pessoa. E você melhorando como pessoa, tua convivência, tua família, teu trabalho, tudo vai melhorar à volta de você, tá bom? Vamos fazer um teste de temperamento para você descobrir qual é o teu? Vamos ou não vamos? Eu quero que você agora pegue uma caneta, pegue um papel e você, nessa caneta, nesse papel que você pegou aí, você vai dividir essa folha em 4. Como se fosse assim, uma coluna para colérico, uma coluna para sanguíneo, uma coluna para fleumático e uma coluna para melancólico. Mas você não vai colocar esses nomes, não. Ao invés de você colocar na primeira coluna colérico, você vai colocar temperamento 1. Até porque eu não sei se a primeira coluna é o colérico. Na segunda
coluna você vai botar assim, temperamento 2. Na terceira coluna você vai botar assim, temperamento 3. E na última coluna você vai colocar temperamento 4. Tá bom? Não é para você colocar o nome dos 4 temperamentos que a gente estudou, não. Para você colocar em cada coluna temperamento 1, na outra temperamento 2, na terceira temperamento 3 e na última temperamento 4. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês a partir de agora. E você não pode pensar muito, não. E você só vai responder 2 coisas em cada pergunta que eu fizer. Sim ou não. São 15 perguntas na primeira coluna que a gente vai preencher agora. Depois vão ser mais 15 perguntas na segunda coluna que a gente vai preencher depois. E assim sucessivamente. O que eu quero que você coloque em cada uma é sim ou não. Número 1, sim. Número 2, não. Número 3, sim. Número 4, não. A cada pergunta que eu for fazendo para vocês. Combinado? Então vamos começar o teste do temperamento. Não pode pensar muito. É sim ou não. Número 1, você gosta de conversar? Só responde isso, sim ou não. Número 2, você gosta de atividade de ação? Só responde isso, sim ou não. Número 3, você se emociona facilmente? Você vê um filme, você chora, sim ou não. Número 4, você explode facilmente? Sim ou não. Número 5, você tem inclinação para conhecer muitos assuntos sobre cultura geral? Você gosta de ler sobre cultura, você gosta de ver documentários, você gosta de ir para cinema, teatro. Tudo isso é na primeira coluna, tá, turma? Sim ou não. Agora, não se sabote, não minta para você. O que o professor vai pensar? Eu não vou pensar nada, eu não vou ver teu teste. A única pessoa que vai ter acesso ao teu teste é você. Então ninguém vai pensar absolutamente nada. Vamos continuar nessa coluna? A primeira? Número 6. Sua imaginação é viva? Quando você lê uma história, quando você lê a Bíblia, você consegue visualizar a cena? Sim ou não? Tem inclinação para a crítica e para a ironia? Você é uma pessoa irônica? Você é uma pessoa que critica muito? Sim ou não? Tem tendência a mudar facilmente de opinião quando há argumentos razoáveis? Não é sem argumento, não. Quando tem argumento, você muda de opinião? Você revê? Número 9. Quando te pedem desculpa, você se reconcilia com facilidade daquela ofensa? Ou você ainda fica algumas noites sem dormir, alguns anos aí com alguma coisa no coração? Número 10, guarda rancor, ainda que lhe peçam desculpa? Poxa vida, a pessoa foi lá, se retratou, pediu desculpa, mas você guarda, né? Opa! Gato escaldado tem medo de água fria. Se fez uma vez comigo, vai fazer de novo. Então você responde aí, sim ou não. Na mesma coluna, hein? É a primeira ainda, é o temperamento 1 ainda. Gosta de fazer o bem sempre que pode? Aflige-se facilmente com os males do próximo? Já é a número 12. Número 13. Você é mais otimista ou você é mais pessimista? Sim ou não? Você vê o copo mais vazio ou vê o copo mais cheio? 14. Você ri com facilidade, mesmo quando não há motivo? Você ri de você mesmo? Tem hora que você cai na gargalhada com uma coisa que você mesmo fez? 15. É muito constante, é muito estável, é muito perseverante?
Ou tem coisa que você começa, vê que não era aquilo, aí acaba desistindo logo. Ah, perder meu tempo com isso não. Você já larga logo de mão. Então esse foi o temperamento 1. Essa é a coluna 1. Agora nós vamos para a coluna de número 2. A coluna de número 2. Número 1, sim ou não? Irrita-se com facilidade? Número 2, quando você se irrita, você costuma descarregar a sua irritação? Você acha logo um para-raio? Ah, mas é meu marido, vamos descarregar logo nele? 3, guarda rancor? Poxa, mas já teve essa pergunta no temperamento 1, né? Mas faz agora de novo, já é outro temperamento, já é temperamento 2. Perdoa com facilidade? É a 4, sim ou não? Você só responde sim ou não. Diante de uma oposição à sua opinião, você tem uma tendência natural de ser intolerante? Como assim? Deram uma ideia, você deu essa ideia. Aí todo mundo tá indo contra a sua ideia, mas a sua ideia é boa. Você é uma pessoa que tolera ou você é uma pessoa que vai até o fim com a sua ideia, com a sua convicção e não tem tanta tolerância com quem pensa assim, diferente de você? Sim ou não? Número 6. Você é obstinado, você é teimoso, você é inflexível. Tem gente que confunde, né, perseverança com teimosia. Número 7, você tem bastante dificuldade de pedir desculpa? Ou você pede desculpa até por coisa que você não fez? Sim ou não? Tem gente que tem dificuldade de pedir desculpa, coloca sim. Tem gente que pede desculpa toda hora, coloca não. Número 8, quando você quer conseguir algo, você tem a tendência de se servir de meios ilícitos? O que é isso? O jeitinho brasileiro. A gente quer conseguir um negócio, mas a gente não consegue. A gente vai lá e dá um jeitinho brasileiro. Gosta de ficar ruminando ideias? O que é ruminar? Refletir, pensar, 1 noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, 1 semana, 1 mês. Ama os outros com facilidade? Você consegue se apegar rápido? Você consegue expressar amor rápido? Ou demora um pouquinho? É um percurso? Amor não é um sentimento assim para qualquer um, não. Amor não é paixão. Número 11. Apaixona-se facilmente? Número 12. Gosta de demonstrar exteriormente quando ama alguém? Sim ou não? Número 13. Gosta de estudar as matérias teóricas, as matérias exatas, as matérias lógicas, as matérias matemáticas? Gosta de fazer cálculo? Sim ou não? Número 14. Quando você toma uma decisão, você raciocina com firmeza ou você é daqueles que toma a decisão primeiro, depois se arrepende? Sim ou não? Gosta de ser pontual? Você costuma ser uma pessoa que chega pontualmente nos lugares? Você gosta de chegar antes da hora? Ou você é aquele que só vive atrasado? Sim ou não? Agora o terceiro temperamento, tá, turma? Nós já fizemos 2 colunas. A coluna número 1, do primeiro temperamento, e a coluna número 2, do segundo temperamento. Agora a gente vai para a terceira. Anda devagar? Sim ou não? É observador? Sim ou não? Reage prontamente? Bateu, levou? Sim ou não? Gosta de apreciar a beleza da natureza? Sim ou não? Prefere a solidão mais do que a vida social? Sim ou não? Você gosta mais de ficar sozinho? É sim. Você gosta mais
de festa, de balada, de comemorações, aí é não. Gosta de contar as novidades? O pessoal fala fofocar, né? Mas não é fofocar não, é contar novidade. Sim ou não? Gosta de esporte? Sim ou não? Gosta de música? Você tá sempre com o rádio ligado? Tá sempre ouvindo alguma coisa? Sim ou não? Você consegue guardar segredo? Sim ou não? Você costuma realizar os seus próprios propósitos? Ou você é aquele que primeiro é o propósito do filho, depois é o propósito da filha, depois é o propósito da esposa, depois é o propósito do marido, depois é o propósito da mãe, aí em último lugar é o teu? Se você realiza primeiro o seu, é sim. Se você realiza primeiro dos outros, é não. É teimoso com certos pontos de vista? Tem uns negócios aí que a gente fica mesmo na nossa teimosia, né? Costuma se entregar com facilidade para as pessoas que ama? Você é uma pessoa afetiva, você é uma pessoa que se apega rápido? Muitas vezes você é rude, áspero com os outros? Sim ou não? Gosta de ler? Sim ou não? Costuma ser indeciso? Eu vou ou não vou? Eu falo ou não falo? Sim ou não? Terminamos a terceira coluna. Foi até rápido, né? A gente já fez 3/4. Agora só falta o último. Vamos agora para a nossa última coluna. O nosso último temperamento. Continua respondendo aí. Deixa eu beber uma água. Continua respondendo aí. Somente sim, somente não. Costuma apreciar as belezas da natureza? Zanga-se com facilidade? Costuma se empolgar com as coisas as quais os outros usam aqueles adjetivos, né? Formidável, espetacular, incrível. Você se empolga com isso? Sim ou não? É muito arrumado no trajar? Você perde aí uma meia hora, 40 minutos no look, na maquiagem, no penteado, no gel do cabelo? Percebe a malícia dos outros em relação a você? Sim ou não? Se você vê gente maliciosa de longe, você bota logo um sim. Se você muitas vezes não consegue ver a maldade, é não. Costuma ser paciente se tem que recomeçar aquilo que não deu certo? Se você recomeça de novo ou você larga de mão? Afoba-se na hora de solucionar os problemas? Você tem um problemão para resolver. Você consegue ou não? É obcecado pelas atividades de resolver os problemas? Você gosta de quebra-cabeça? Você gosta de charada? Você gosta de resolver problema? Você gosta de sombra e de água fresca? Ou seja, fugir da responsabilidade? Se você gosta de sombra e água fresca, sim. O problema é dos outros, os outros que se matem. Se você acha que não, você assume o teu papel, a tua responsabilidade é não. Sua casa está sempre bem arrumada? Eu posso chegar aí na tua casa agora de surpresa, tá tudo arrumadinho? Ou se eu bater aí de surpresa, você vai dizer assim, ai, não repara não, professor, não deu tempo. Sim ou não? Sim ou não? Apaixona-se com facilidade? Sim ou não? Tem especial interesse em cultivar amizades? Você gosta de fazer amigos e de manter os amigos? Ou você é uma pessoa que não cultiva por muitos anos aquelas amizades? Reage violentamente às agressões? O que é reagir? Bateu, levou.
Me dê um tapa, eu vou dar um tapão também. Me dê um soco, eu vou dar um socão também. Gosta de inovações, gosta de tecnologia, gosta de internet, gosta de WhatsApp, gosta de Instagram. Abate-se com os seus insucessos. Quando você tem um projeto e aí aquele projeto não deu certo, porque tem coisas na nossa vida que não dão certo. Você fica abatido, você fica triste com aquele projeto que não deu certo, ou você sacode a poeira, dá a volta por cima e já tá pronto para outra. Sim ou não? Terminamos os 4 temperamentos. Agora a gente vai somar todos os pontos. Eu vou mandar para vocês no grupo de alunos e também aqui no portal Pastef o gabarito. Então todas as respostas que você acertou, se era sim, você botou sim, você coloca lá 1 ponto. Se era não, você colocou não, você coloca 1 ponto. Agora, todas as respostas que você errou, você não coloca nenhum ponto. Como assim errei? Era sim, você botou não. Aí é 0. Era não, você botou sim. Aí também é 0. Mas todas as respostas do gabarito que combinar com a tua, sim, sim, é 1 ponto. Não, não, também é outro ponto. Nós vamos então depois somar essas 4 colunas e dessas 4 colunas, o maior número é o seu temperamento predominante. É claro que nunca a gente vai ser 100% um único temperamento, tá, turma? A gente nunca vai ser só fleumático, 100% fleumático, ou 100% melancólico, não. Nós somos um mix, porque o temperamento é herdado do nosso pai e da nossa mãe, como a gente viu na primeira aula. Então, provavelmente, quando você fizer o teste do temperamento, um dos 4 vai prevalecer. Provavelmente você vai ser 60% colérico, 30% melancólico, 5% fleumático e por aí vai. Então, aquele que prevalece, aquele que predomina é o seu temperamento. Aquele temperamento que predomina é aquilo que nós colocamos como nosso temperamento, tá bom? Chegamos ao final da nossa segunda aula e última de temperamentos e psicanálise. Eu vou enviar para vocês também a avaliação, para vocês fazerem desse módulo, e nos veremos presencialmente nos nossos polos ou então a nossa próxima disciplina, tá certo? Forte abraço e até a próxima!